A paz do Senhor Jesus a todos os amados do Pai Celestial. Você possa ter um dia, um ótimo sábado na presença do Senhor Jesus, louvando e engrandecendo ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, continue no seu coração, não só hoje, mas para sempre. Hoje, dia 5 de setembro de 2020, esse sábado maravilhoso que o Senhor tem nos dado, vamos estar lendo Provérbios 24 e orando daqui a pouco. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança. Se os puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura, aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei. Não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles. Quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios? Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra.
Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos, outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um leão, e a tua necessidade como um homem armado. Amém, amados? Aqui terminamos então o capítulo 24 de Provérbios. E o sábio Salomão mais uma vez bate na tecla quanto ao preguiçoso. E esse versículo aqui de número 30, quando ele diz que passou pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falta de entendimento, e eis que toda estava cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. Isso para nós, nos nossos dias, nos remete ao nosso dia a dia. Muitas vezes não estamos no campo, não temos um campo para cuidar, mas para você, mulher que me ouve nesta manhã, o Senhor nos adverte a cuidar bem da nossa casa. Muitas vezes, como o sábio Salomão, nós dizemos no nosso interior: passei por uma casa, a casa A e a casa B. Não que venhamos a dizer isso para outras pessoas, mas isso aqui ele estava falando consigo mesmo. Ele não deu nome, como diz o ditado, aos bois, mas ele falou do preguiçoso, é uma pessoa, não é? Mas não diz o nome dessa pessoa. E muitas vezes nós passamos em casas, não é? Eu tenho certeza que já aconteceu com você, porque eu sei que eu falo com mulheres sábias, mulheres que sabem administrar a sua casa, porque isso aqui nós temos que remeter para o nosso dia a dia e trazer esse campo como a nossa casa. Muitas mulheres às vezes querem fazer a obra de Deus, mas a sua casa ela não cuida, deixa de qualquer forma, de qualquer maneira, e Deus não se agrada de tal, porque a Bíblia diz que aquele que diz que serve a Deus, está lá em, acho que se eu não me engano, 1 Timóteo, mas ele não cuida dos seus, ele é pior do que o infiel. Então, aquele que quer cuidar da obra de Deus, primeiramente o Senhor manda cuidar da sua casa e dos seus filhos, para que não aconteça, não suceda conosco que alguém passando pelas nossas casas vai dizer que viu tudo, no caso aqui ele está dizendo cheia de cardos e cheia de urtigas. Para a nossa casa, amadas, as irmãs que me ouvem nesta manhã, para a nossa vida é a nossa casa. É o nosso dia a dia, é o nosso lar. Ele precisa estar devidamente organizado, devidamente limpo, para depois sim fazermos a obra de Deus. Porque muitos dizem assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas não está falando da tua casa, não, pelo contrário, porque a Bíblia não se contradiz. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse que aquele que serve a Deus, né, e tem várias traduções, mas é isso que ele quer dizer, e não cuida dos seus, ele é pior do que o infiel, ou seja, cuidar dos seus. Se você está cuidando da tua casa, tendo ela bem organizada, bem limpa, a roupa lavada, como dizia minha avó, em tempo e a hora, tudo certinho, passada, você está cuidando dos seus. Aí sim você vai fazer a obra de Deus. Você não vai deixar a sua casa de qualquer maneira, desorganizada, porque ela desorganiza desde o amanhã até o anoitecer. Toda hora a gente tem que estar ali cuidando, lavando uma louça, guardando, deixando a casa organizada, para que em primeiro lugar o Espírito Santo de Deus habite na nossa casa, porque ele não habita em lugar sujo, em lugar desorganizado. Infelizmente. Então, essa palavra falou muito ao meu coração nesta manhã. E também o versículo de número 10, que diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, muitos cristãos, mundo afora, a tribulação nem bem chegou e ele já se afrouxa. Aí não tem como lutar.
Mas não, a tribulação chegando, vamos nos munir, vamos nos armar com toda a armadura de Deus e lutarmos como fortes soldados na batalha do Senhor, e Ele, com certeza, nos dará a vitória, porque a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Como disse Paulo, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tome atitude de soldado de Cristo. Tome atitude de um guerreiro de Cristo, que não tem medo às investidas, às intempéries da vida, mas está pronto para passar em revista do Todo-Poderoso. Aleluia, glórias a Deus. Oremos nesta manhã. Lance sobre o Senhor toda essa ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Papai querido, eu te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade tão maravilhosa de podermos meditar na Tua Palavra. Hoje, em Provérbios capítulo 24. Quantas palavras de admoestação, de exortação para a nossa vida e que nós precisamos buscar, Pai, a cada dia para a nossa vida. Ajuda-nos, Papai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, pelo ar que eu respiro, por poder ter acordado de manhã e no meu coração poder dizer, com toda a força da minha alma, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Oh, glórias a Deus! Papai, nos ajuda, Senhor, neste dia. Senhor, nós repreendemos todo espírito invejoso da nossa vida, também daqueles que oram comigo, que não venhamos a ter inveja, Senhor, nem dos malignos e nem das pessoas boas, aquelas pessoas que o Senhor já salvou. Não há motivo, Senhor, para termos inveja, se vamos morar no mesmo lugar, se é o mesmo Jesus que nos salvou, Papai. Mas o Senhor nos adverte tanto quanto a inveja, para que ela não reine no nosso coração. E o inimigo que coloca essa inveja, ele é tão astuto que ele sabe quando a sua seta inflamada, ela penetrou no coração do homem. E ali ele começa a maquinar coisas horríveis, coisas terríveis, que vem tirando até a vida do seu próximo. Papai querido, que possamos, Senhor, nunca meditar em coisas más, mas que a nossa mente esteja na Tua Palavra, o nosso coração medite nela de dia e de noite. Ah, Papai querido, o Senhor tem nos dito nesta manhã que é com a sabedoria que nós edificamos a nossa casa e com a inteligência nós afirmamos. Senhor, dá-nos dessa sabedoria do alto. A Tua Palavra nos diz, Paizinho, que aquele que quer sabedoria peça ao Senhor, que o Senhor nos dá deliberadamente. É por isso que eu te peço nesta manhã, Papai, dá-nos dessa sabedoria, para que possamos reger, governar bem a nossa casa, Senhor. Que a nossa casa seja uma casa cheirosa, perfumada, para que nunca, Senhor, venhamos a ouvir alguém dizer que passou pela nossa casa, assim como Salomão passou pela fazenda, pela propriedade, pela vinha do ímpio, pelo seu campo, e não viu coisas boas, só viu cardos, só viu urtigas. Pai, que na nossa vida, seja um homem, seja uma mulher, que todos possam ver, Papai, naqueles que te servem. Ah, Deus, o bom cheiro de Cristo, esse perfume tão maravilhoso que o Senhor exala em nós. Que eles possam ver, Papai, a luz do mundo raiar na nossa vida, que é Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Ah, Papai querido, nos ajuda para que possamos ter, Senhor, a nossa casa, que ela possa ser deleitável, ela possa ser uma casa desejada por todos quantos cheguem até a nossa casa. Nos ajuda, Papai.
Eu sei que é o Senhor que nos dá esse conhecimento, o Senhor que nos dá essa prudência, que possamos estar abertos aos conselhos, Senhor, que não venhamos ter o nosso coração fechado. Ah, Pai querido, que não venhamos, Pai, como diz a tua palavra, estar como estúpido e não ouvir a tua palavra através dos conselhos daqueles que já viveram mais que nós, Senhor. Porque a tua palavra tem nos dito claramente que com bastante conselhos, aleluia, faremos a guerra. E a nossa guerra hoje não é contra carne, não é contra sangue, mas ela é contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Precisamos dessas armas, Senhor, desses conselhos que vêm dos prudentes, que vêm daqueles que viveram mais que nós possamos estar com o nosso coração aberto ao aprendizado, Senhor. Tem misericórdia de nós, para que possamos vencer, porque a tua palavra tem nos dito nesta manhã que é com conselhos prudentes que nós teremos vitórias na guerra. Oh, aleluia! E a nossa luta hoje é contra o nosso adversário, mas o Senhor já nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor já nos prometeu pisarmos serpentes e escorpiões e toda sorte de mal, toda astúcia do inimigo, porque o Senhor já o venceu por nós. Ajuda-nos, Pai, que não venhamos a ser frouxos, como tem alertado o nosso sábio Salomão nesta manhã. Que não venhamos a ser frouxos no dia da nossa angústia, porque a palavra mesmo está dizendo, é o dia, não é todo dia da nossa vida que passamos por angústia, mas quando esse dia chegue, Senhor, quando ele chegar até nós, nos ajuda a ser fortes soldados, empunhados na batalha, a espada do Espírito, que possamos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz, papai, que nós possamos estar munidos de toda a tua armadura, aleluia, glória ao nome do Senhor. Livra, Pai, livra aqueles que estão destinados à morte, livra através das nossas vidas, porque o sábio tem nos exortado nesta manhã para livrarmos os que estão destinados à morte, aleluia, e salvarmos aqueles que estão sendo levados para a matança, e hoje a matança é espiritual, estão sendo levados para o abismo, para o inferno, Senhor. Ajuda-nos a recuperá-los, ajuda-nos a arrancá-los das trevas e trazermos para a tua maravilhosa luz, aleluia. Ajuda-nos, Paizinho. E mais uma vez eu te peço, conceda-nos esse dia vitorioso, de bons encontros, Senhor, de bons encontros. Nos livre, papai, a cada um de nós, esse que ora comigo agora, essa que ora do outro lado, livra ela, Pai, livra ele também de maus encontros, mas proporciona, prepare bons encontros nesse dia, Senhor. Ah, papai, nesse dia que o Senhor nos deu, que nos alegremos nele, como o salmista disse, Senhor, que possamos adorar o teu nome em espírito e em verdade neste dia, que o Senhor nos dê bons encontros para tirarmos estas vidas das trevas e trazermos para a tua maravilhosa luz. E como diz a tua palavra, arrancando das garras do inferno, que já estão a passos largos para o inferno, e trazendo para o teu grande amor, com que o Senhor nos amou, trazendo para a luz. Em nome de Jesus, papai, eu te peço, e desde já te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém, papai. Oh, glória ao teu nome.